Enquanto o pastor está se preparando, nós teremos cantina hoje, né? Caldo verde, tá? Então os irmãos já preparam aí a carteira, tá bom? Prestigiem a nossa cantina, para que nós possamos estar angariando fundos, né, para o Ministério Infantil hoje, tá bom? A renda da cantina vai para o Ministério Infantil. Logo após o culto, eu gostaria de ter uma reunião com a diretoria, tá bom? Antes que eu me esqueça, tá? Pregador da noite, os irmãos já conhecem, né? Dispensa apresentações, é o meu xará, né? Pastor dos recados, e ele vai estar trazendo o recado do Senhor para os nossos corações nesta noite. Oremos. Senhor, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, agradecemos ao Pai pela Tua presença, Senhor, em nosso meio. Sabemos que o Senhor está aqui e agora queremos ouvir, Senhor, o recado que o Senhor tem para os nossos corações pela boca do Teu servo. Abençoa-o, unge seus lábios, seu coração, para que ele possa transmitir, Senhor, com sabedoria, com alegria, com entendimento, Senhor, a palavra que o Senhor colocou em seu coração, para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco. Ela já está, né? Essa maravilhosa graça que foi cantada não nos desamparará. Isso aqui só apertar. Eu estou aqui me recuperando de uma gripe que eu não peguei, foi ela que me pegou. Mas é sempre um prazer estar aqui de volta, rever alguns rostos, os quais eu conheço, né? E hoje, com prazer e também com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus e depois a ceia. E o texto que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Foi muito bom esse momento de louvor, né? Eu aprecio as igrejas que ainda primam pelos nossos cânticos dos hinários, né? O cantor cristão, o HCC. Muitas igrejas já aboliram a liturgia, né? Mas além de ter umas melodias fantásticas que mexem com o nosso emocional, tem uma letra fantástica, né? Pessoas que realmente foram inspiradas por Deus e que é reflexo da Bíblia, reflexo de teologia. E muito legal quando a gente canta acompanhado com órgão, né? Muitas vezes já não tem mais, né? É bom, né? É gostoso. A minha versão aqui é NVI, não sei qual é de vocês, mas a gente chega no mesmo caminho, né? Ou no mesmo destino. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, Filipenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Filipenses 4, do versículo 1 ao versículo 9, em que o apóstolo Paulo diz: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor ao lado. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia do Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com o Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto pensando num tema que, quando se fala, ele causa até um desconforto para nós. Eu gostaria que nós olhássemos para esses 9 versículos pensando nos problemas da igreja, ou problemas da igreja. O interessante é que Paulo escreve essa carta, a carta de Filipenses, é conhecida como a carta da alegria. E parece até um paradoxo, porque Paulo escreve essa carta, chamada carta de alegria, mas ele está preso. Humanamente falando, ele não tinha motivos nenhum para se encontrar alegre e para ter entusiasmo. Mas ele sabe que havia uma igreja que precisava do seu apoio, do seu conforto, embora ele mesmo estivesse precisando desse apoio, desse conforto, que não lhe foi negado. Eu digo que essa igreja de Filipos é uma das igrejas prediletas de Paulo. Paulo diz no capítulo 1 que eles estão sustentando Paulo em orações, em ajuda, desde o primeiro dia. Paulo fala até o final, a ponto de mandar um dos líderes da igreja, provavelmente um diácono chamado Epafrodito, para atender as necessidades de Paulo. E esse Epafrodito estava até doente. Paulo fala: olha, ia partir meu coração se ele morresse, mas graças a Deus ele já está recuperado. Paulo escreve essa carta, e como eu disse, uma carta da alegria. E quando a gente lê, a princípio, numa leitura rápida, não parece haver problemas na igreja, ou muitos problemas. Mas encontramos aqui no início desse capítulo 4 um problema entre 2 mulheres da igreja. E Paulo, além de as advertir, nos deixa lições de como lidar com esses problemas. São problemas de relacionamento. E como eu disse a princípio, o tema causa um certo desconforto aos nossos ouvidos. Problemas na igreja? Porque às vezes as pessoas acham que igreja é algum lugar perfeito, de que não existe problema, e se tem problema, tem alguma coisa errada. Hoje as pessoas estão saindo das igrejas e dizendo assim: olha, eu não estou mais na igreja porque a igreja é cheia de problema, eu não estou na igreja porque lá está cheio de hipócritas, né? E abandonam a igreja com essa desculpa. E eu sempre digo na minha igreja, né? No seu trabalho, tem gente com problema, tem gente hipócrita? Tem, né? E você passa lá no RH e fala assim: eu dou abaixo da minha carteira porque eu vou sair daqui, porque aqui está cheio de gente com problema e gente hipócrita. A gente não faz isso. Você muda do seu bairro porque tem vizinho com problemas e vizinhos hipócritas. Você sai da escola porque na escola tem a diretoria, funcionários ou alunos com problemas e alunos hipócritas. Você chega no cartório e fala lá para os que vão: tira o sobrenome meu aqui, que eu não quero mais fazer parte dessa família porque tem gente com problema e gente hipócrita. A gente não faz isso, mas com a igreja a gente faz. Muita gente faz. O interessante é que a Bíblia não oculta as coisas negativas e os problemas. Paulo podia falar assim: olha, eu vou deixar de lado isso para não ofender vocês. Deus quer que a gente saiba que a nossa vida não nos imune de problemas e dificuldades. Existem problemas e dificuldades onde quer que estejamos, porque nós somos uma geração, como Pedro diz no capítulo 2 de Atos, corrompida, e que nós precisamos nos salvar dessa geração perversa e corrompida. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. Então nós vivemos rodeados de problemas e dificuldades, e não é diferente da igreja. Mas quando a gente olha esse texto, e como eu disse, uma igreja fantástica, uma das igrejas prediletas de Paulo, embora Paulo em todos os capítulos vai falar sobre a alegria, porque é a tônica dessa epístola, a epístola da alegria, ele não esconde o fato de ter um problema na igreja. E eu gostaria que nós olhássemos e pensássemos nesse problema
porque Paulo trata aqui de duas vertentes: o relacionamento entre pessoas e depois o nosso relacionamento conosco, e que vai afetar o nosso relacionamento com as pessoas. E com certeza os relacionamentos com as pessoas vão afetar o nosso relacionamento pessoal. E Paulo começa esse capítulo aqui mostrando que havia um pequeno problema na igreja, mas que se esse pequeno problema não fosse tratado, podia se alastrar e tomar proporções desastrosas. E quando a gente olha para as orientações de Paulo, nós ficamos mais contentes, porque sabemos como lidar com os problemas, e que os problemas têm solução, e que a gente precisa usar as orientações corretas da palavra de Deus. Veja que Paulo inicia esse capítulo de uma forma carinhosa, o que nos leva a entender que todo tipo de correção e disciplina e problema da igreja precisam ser resolvidos com doçura, com amabilidade, com carinho. Paulo não chega de forma alguma irritado, chutando o pau da barraca e dizer: olha, essas mulheres são câncer na igreja, diga a elas lá. Não. Paulo entende que ali haviam duas vidas que estavam passando por momentos difíceis e que precisavam de ajuda, e que a igreja não deveria de maneira nenhuma se ocultar de oferecer essa ajuda, e que essa ajuda deveria vir recheada de carinho, de amor e doçura. Veja os 3 primeiros versículos. Paulo começa a lidar com essa questão dos problemas de relacionamento, os relacionamentos interpessoais. As duas irmãs, que até o nome delas, gente, já é problema até para a gente falar, né? Evódia e Síntique. Alguém aqui colocaria o nome? Se pode dizer que ela veria, troca o nome de Vitória e coloca lá Evódia, né? Troca o nome da Alice e coloca o nome de Síntique. A gente não colocaria, né? Essas irmãs tinham esse nome. Eu não sei aqui exatamente qual é o significado do nome delas, mas eram pessoas que tinham seu DNA e a sua identidade. E Paulo entende que havia uma desavença entre elas, e que isso estava afetando o relacionamento interpessoal delas, e com certeza isso estava atrapalhando o bom desenvolvimento e o crescimento da igreja, que aquele problema precisava ser tratado. Mas veja as orientações de Paulo de como lidar com o problema dessas duas irmãs, e que servem para cada um de nós nos nossos relacionamentos, não só na igreja, mas no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, na nossa vizinhança, onde quer que estejamos. Paulo começa mostrando que todo tipo de problema que diz respeito a relacionamento, e eu vou até além, né? Não só de relacionamento, todo tipo de problema precisa ser tratado com amor. Veja que ele começa aqui no versículo 4, dizendo: meus irmãos, a quem amo. Ele está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos, com certeza também para Evódia e para Síntique, que ele não lá. Ele começa mostrando o amor que ele tem por aquela igreja, e por ter amor por aquela igreja, Paulo não se inocenta, não se oculta de trazer à tona aquele problema que estava na igreja, que chegou ao conhecimento dele e que precisava ser tratado. E justamente por amor, ele vai dar essas orientações de resolver esse problema. A Bíblia fala que Deus corrige e disciplina a quem ama. Correção e disciplina é sinônimo de amor. Quem corrige, quem disciplina é porque ama. Quem não ama vai deixar as coisas acontecerem e vai levando assim, apanha os frios, né? Tapando o sol com peneira. Mas Paulo mostra que ama aquelas irmãs, que ama aquela igreja. Nós precisamos olhar para as pessoas e, a despeito do veneno que elas trazem dentro de si, por alguma situação, não podemos deixar que esse veneno venha contaminar o nosso mundo. E a única maneira da gente vencer esse veneno, o antídoto contra o veneno das pessoas, é o amor. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados. O apóstolo Paulo fala que Deus prova
o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez com que o céu, como fala, o amor de Cristo nos constrange. Então Paulo começa mostrando que todo tipo de relacionamento, todo problema precisa ser tratado com uma demonstração de amor. Não só de palavras, mas demonstrar. E Paulo está fazendo isso. Ele começa, meus irmãos aqui em mim. Paulo mostra também que esses problemas de relacionamento não devem, em hipótese alguma, nos afastar do Senhor. E nós não podemos individualmente se afastar dos irmãos da igreja e de Deus por conta do problema. Ele diz, a quem eu amo e que tenho saudade. Ele fala, permaneçam firmes. Ele não fala, saiam. Ele fala, permaneçam. Mas ainda fala, ele adjetiva isso, essa permanência. Permaneçam firmes. Mantenham a solidez, mantenham o alicerce que vocês têm na fé. E esse alicerce que a gente tem na fé vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus que nos dá suporte para enfrentar as dificuldades. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E mais à frente ele fala, como purificarás o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então Paulo está dizendo, olha, eu amo vocês, e porque eu amo vocês, esse problema precisa ser resolvido. Trate esse problema com amor, mas não se afastem de Deus por conta disso, não saiam da igreja. Permaneçam firmes. E ele está dizendo, permaneçam firmes no Senhor. Porque as pessoas nos decepcionam. Quem aqui nunca foi decepcionado? Né? Jesus foi. Jesus trabalhou com 12 homens. Mas quando a gente olha para esses 12 homens, Jesus sabia que um duvidava dele. Jesus sabia que um ia negá-lo 3 vezes. E Jesus sabia que um ia trair. Mas Jesus não desistiu deles. Jesus não deixou se decepcionar com a postura daquelas pessoas. A Bíblia fala que ele os amou até o fim. Então, Paulo diz, olha, a disciplina precisa ser tratada com amor. Os problemas precisam ser resolvidos com amor. Os problemas não podem, em hipótese alguma, nos afastar de Deus. Em terceiro lugar, à luz dos problemas, precisamos também olhar para as qualidades. E essas qualidades precisam ser ressaltadas. Veja o que ele diz no versículo 3. Ele começa, roga Evódia, roga Sinti, que vive a harmonia do Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Veja, essas 2 irmãs estavam lá. Eu não sei exatamente qual era o problema que causou esse desconforto, esse distúrbio e essa falta de relacionamento com as 2. Se fosse hoje aquele nosso batista, talvez elas estavam disputando a liderança da MCM. E uma dizia, não, quem tem que ser líder sou eu, outra, não, quem tem que ser líder sou eu, e discutiam e ficaram bicuda uma com a outra. Paulo entende que havia isso, mas Paulo lembra a igreja que aquelas mulheres tinham qualidades e que essas qualidades não podiam ser esquecidas. Ele fala, elas trabalharam arduamente comigo na causa do Evangelho. Eu sempre costumo dizer que isso é uma verdade. Nós temos amigos e esses amigos têm bastante qualidades. Mas quando eles fazem alguma coisa que nos decepciona, a gente esquece de tudo aquilo de bom que ele fez. E só lembra daquilo de errado que ele fez. Nós temos memória de elefante para lembrar das decepções que alguém nos causa. Mas sofremos de Alzheimer por não conseguir lembrar das qualidades dessas pessoas que nos ajudaram. Nós somos assim. Mas Paulo relembra a igreja, olha, elas estão assim, mas elas são pessoas amadas, são queridas, precisam de ajuda. Elas lutaram comigo no Evangelho, elas têm qualidade.
nós precisamos lembrar de que as qualidades precisam ser ressaltadas. Né? O cantor que compôs uma música, ele dizia: sei que as minhas qualidades cobrem meus defeitos. Né? Isso é verdade, a gente não pode também agora, por causa disso, dizer: não, eu posso aprontar, mas eu estou com um ponto positivo. Não é isso. Mas nós, como eu disse, temos o costume só de lembrar dos defeitos e não das qualidades. Paulo relembra a igreja que essas duas irmãs tinham qualidades e que essas qualidades estavam registradas. Além de tratar o problema com amor, além de não deixar em hipótese alguma que o problema nos afaste do Senhor, além de lembrar que as qualidades precisam ser ressaltadas, Paulo mostra que nós precisamos, no momento dessa dificuldade, recebermos ajuda de irmãos maduros na fé. Veja o que ele diz no versículo 3, né? Pois lutar ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. E Paulo ainda vai falar aqui de Timóteo, né? Porque ele fala aqui no versículo 5: peça a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Paulo pede para Timóteo lá ajudar. E ele fala: olha, elas lutaram comigo, lá tem Clemente e os meus cooperadores. Quando nós estamos enfrentando o problema, nós precisamos buscar ajuda das pessoas que são maduras na fé. Mas geralmente as pessoas que estão com problema, que se tornam problemáticas, vai procurar ajuda não dos irmãos maduros na fé, vai procurar ajuda daqueles mais fracos na fé para buscar apoio. Ela vai lá fermentar a situação, vai lá procurar um grupo que vai aplaudir, vai defender a causa dela, e acaba se tornando fofoqueiro. Né? Em Provérbios 6, 19 e 20, o grande sábio Salomão diz que 6 coisas Deus detesta e a 7ª é abomina. Se você for olhar lá desses 7, 3 diz respeito à língua. E a última, que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então aquela pessoa que está com um problema, ela chega lá para outra: tu viste? Se fosse hoje, né? Evone arrumar um grupinho de mulheres. Vocês estão vendo aquela síndica? Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Procurando aplauso, né? Em contrapartida, a síndica ia lá e encontrar outro grupinho. Vocês estão vendo aquela Evone? Olha o que ela faz. Presta atenção nela. Aquilo ali é crente? Ele não é crente. As pessoas fazem isso. Mas Paulo está dizendo: procurem ajuda de pessoas maduras na fé. Timóteo, você é maduro, vai lá ajudar. Tem Clemente, tem os meus cooperadores que lutaram comigo. Eles estão aqui para ajudar. A igreja tem liderança, a igreja tem pessoas maduras na fé para ajudar você e para ajudar aquelas pessoas que estão enfrentando problema. Não é para você agora dar audiência para essas pessoas e deixar que esse problema cresça. Resolva o mais rápido possível. Jesus até nos orientou em Mateus: olha, ele fala assim: teu irmão pecar contra ti, espere ele pedir perdão, assim? Vá e reconcilie com ele. Resolve entre vocês dois. Se ele não te ouvir, leve 2 testemunhas. Se ele não ouvir, aí passa para a igreja. Se ele não ouvir, a igreja considera como gentil publicano, né? Pecador publicano. A gente não, a primeira coisa, a gente já quer espalhar para a igreja. Paulo fala: resolve entre os dois. Não conseguiu? Provavelmente essas 2 irmãs não conseguiram sozinhas. E Paulo fala: Timóteo, vai lá ajuda. Nós precisamos buscar e receber a ajuda de irmãos maduros na fé. E outra coisa que vejo aqui nesse versículo fantástico, está no finalzinho do versículo 3. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Nós temos que lembrar que, embora tenhamos problema e que tem pessoas com problemas ou problemáticas na igreja, os nomes delas estão escritos no livro da vida. O problema de Evone e Síndica não foi lá e não passou por racha. Não apagou o nome delas no livro da vida. Elas ainda tinham crédito diante de Deus.
o nome delas ainda estava escrito lá. Mas precisava resolver o problema aqui. Então, quando estamos enfrentando problemas de relacionamentos interpessoais, qual é o segredo? Quais são as orientações, as dicas de Paulo? Trate com amor, não se afaste do Senhor, ressalte as qualidades, receba a ajuda de irmãos maduros e lembre-se do seu nome e o nome daquelas pessoas que estão passando pelo problema está escrito no livro da vida. Feito isso, resolvendo, orientando a igreja quanto a essa questão do relacionamento pessoal, Paulo agora orienta do relacionamento interpessoal, Paulo agora orienta sobre o relacionamento pessoal. Porque os problemas de relacionamento entre as pessoas, os problemas coletivos, afetam a nossa vida pessoal e afetam também o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Paulo trata aqui desse relacionamento pessoal como uma coisa que hoje está assustando a humanidade, que são as doenças emocionais. E aqui no caso, a ansiedade. Por isso que Paulo fala no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade faz parte da vida, todos nós ficamos ansiosos, né? A gente fica ansioso quando vai fazer uma prova, quando vai prestar um concurso, quando vai passar por uma entrevista de emprego, quando vai começar um emprego novo, quando vai tirar carta de automóvel, fazer aquele exame. Que estresse, né? Você quer ver ansiedade, estresse? Vá lá ver as pessoas fazendo prova de habilitação, prova prática. Veja quantas pessoas são. Eu vi uma vez uma pessoa fazer prova prática, exame de moto. A senhora, o instrutor foi lá, ligou a moto, deixou o examinador. Aí, ela tentou subir a moto e não conseguiu, de tão ansiosa que estava, ela caiu da moto. E depois desabou a chorar. Que a ansiedade faz parte, mas quando ela sube um patamar, um nível alto, isso afeta todo o nosso organismo e todo o nosso relacionamento. E Paulo trata aqui dessa questão. E ele mostra que para vencer a ansiedade, para vencer as nossas doenças emocionais, para vencer as nossas decepções sentimentais, as nossas emoções, quais são as orientações? Primeiro, nós devemos cultivar a alegria do Senhor. Como eu disse, essa carta é chamada a carta da alegria. E Paulo vai novamente lembrar que nós precisamos nos alegrar. Para muitos, esse versículo 4, no capítulo 4, é o versículo chave dessa carta. Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Novamente direi: alegrai-vos. Veja que Paulo não está dizendo para a gente se alegrar do problema, para a gente não se alegrar da enfermidade, para a gente não se alegrar da decepção, mas alegrai-vos do Senhor. A vida nos dá tanto desgosto, mas Deus jamais vai nos dar desgosto. Deus vai sempre nos dar motivo para nos alegrarmos nele. Porque a despeito de toda e qualquer situação, nós podemos ter certeza, convicção que temos um Deus que está ali observando tudo que está acontecendo. Ele não está inoperante, ele trabalha. Embora a gente acredite que ele está tão longe, mas ele está tão perto de nós, esperando o momento para agir. A gente viu isso na vida de Jó. Jó não sabia porque estava passando por aquilo, não sabia se aquilo ia acabar, quando ia acabar, mas ele sabia de uma coisa. Ele diz em Jó 19:5: eu sei que o meu Redentor vive e que dentro em breve se levantará. Jó sabia que Deus estava vivo perante e que quando ele quisesse, ele ia mudar a situação. Como diz, Deus mudou o cativeiro de Jó. Então nós podemos nos alegrar no Senhor, não nas circunstâncias, mas no Senhor. Paulo fala: cultive essa alegria do Senhor. Como é bom, gente, estar do lado de pessoas alegres, né? Existe ali no ramo psicológico um tipo de terapia chamada terapia do riso. As pessoas são estimuladas a sorrir, né?
Sorria, né? Lembra? Sorria, é tempo de sorrir, sorria. Sorria para a vida, que a vida é alegria. É tempo de sorrir, sorria. Sorria que Jesus te ama. Sorria que Jesus te quer. Sorria é Jesus de Nazaré. Sorri, Paulo fala, olha, cultive a alegria. Como é desastroso você passar o dia todo trabalhando do lado de uma pessoa mal-humorada, aquela cara carrancuda, né? Parece que acordou cedo e tomou suco de limão com giló e pimenta das pessoas. Né? E está lá como um dragão soltando aquele veneno. Mas quando você está do lado de uma pessoa alegre, né? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Só como fala, olha, cultive a alegria. Alegrem-se do Senhor. Outro segredo no versículo 5, logo no começo, né? Cultive a amabilidade do Senhor. Ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, cultive a doçura, sejam pessoas amáveis, não pessoas rancorosas, não pessoas amarguradas. E quando a gente deixa o rancor, a amargura entrar no nosso coração, isso faz um mal danado para nós mesmos. Isso afeta todo o nosso sistema imunológico. E a gente pode desenvolver o que se chamam os especialistas de doenças psicossomáticas. Se vocês lerem o Salmo 38, vocês verão que Davi estava assim, por conta do sentimento de culpa, cheio de enfermidade no corpo. E essas enfermidades não eram enfermidades físicas, embora eram sintomas físicos, mas a origem estava na sua mente e no seu coração por causa desse sentimento de culpa. Então Paulo está dizendo aqui, cultive a amabilidade, sejam amáveis, tratem as pessoas com doçura. Salomão disse no livro Provérbios 15, né? A palavra branda afasta a ira, não é isso? Mas a palavra dura suscita furor, ódio. Às vezes a pessoa vem e atira aquelas pedras, né? Aí a gente já está preparado para rebater com mais pedras, né? Minha avó dizia, né? Já está com 4 pedras na mão. Não sei porque ela sempre falava 4, né? Mas a pessoa está com mais de 4, né? Davi foi por 5 para enfrentar Golias, né? Só precisou de uma, né? Mas a gente é assim. Então, quando nós tratamos as pessoas com doçura, a gente vence elas. Porque a gente desarma elas. Vez a pessoa lá, o que é que você fez? Aí você dá um abraço de novo, o que foi que é difícil de você assim? Me perdoa, né? Me perdoa, você tem tanta qualidade, eu acho que eu acabei te ferindo sem perceber. Me perdoa. Desculpa a pessoa, né? Porque se a pessoa faz isso, você é assim, né? Gira aquela confusão. Quando a gente trata com amabilidade e doçura, a gente desarma as pessoas. Eu estava uma vez dirigindo, estava meu direito na minha faixa, direitinho, passou para aquele lá. Você é um animal! Aí, você viu aquilo, aquela vontade de parar e falar, vem cá, como te mostrar o animal. Aí depois eu lembrei, ele está certo, eu sou animal. Eu sou animal racional. E por ser um animal racional, eu não vou revidar. Deixa ele lá. Deixa ele com Deus. Trate com amabilidade. Cultive a amabilidade. Cultive também a presença do Senhor. Paulo diz aqui no versículo, perto está o Senhor. Então, isso serve para nós e servia também, no caso da Ivone impaciente. Vocês estão discutindo entre vós esquerdo, lembre-se que o Senhor está perto. Deus está perto, Deus está longe, Ele está lá olhando tudo que está acontecendo. Se tem alguém se levantando contra nós, Deus está perto, lembre-se disso. Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe, Ele está de perto, jamais nos desampara. Então cultive a presença do Senhor, não se afaste dele, lembre-se. Né? Eu lembro que nós, criados em casa, 7 irmãos, né? A gente aprontava, né? Mas se o pai e a mãe estivessem perto, ai de quem, né? Quisesse aprontar, né? Porque o pai e a mãe está perto. Lembre-se que Deus está perto, não ali.
como aquele cara carrancudo, né, querendo, né, ver se você vai estar perto, quer te ajudar, quer te dar força, quer te dar suporte, quer te dar apoio. Então, conserve a presença do Senhor. Cultive a presença do Senhor. Cultive também, gente, as diversas formas de oração. Por amigo diversas. Paulo diz no versículo 6, olha. Não andem ansiosos por coisa, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus. A gente acha que oração é só pedir, né? Pedir. Petição é uma das fases da oração, mas não é a única. Veja que Jesus nos ensinou um modelo de oração que é o Pai Nosso, lá em Mateus 6. E ele não começa assim, ó. Quando vocês forem orar, diga assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim? Entra no quarto e diga: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só lá no meio, o pão nosso que cada dia nos dá hoje, depois no final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oração de ação de graça. Então você está lá, cheio de problema, dificuldade. Deus, eu estou aqui, mas quero te dar graça, porque a despeito desse problema eu tenho a ti como meu Pai que está no céu. Eu posso me dirigir a ti, eu sei que o Senhor está me ouvindo, que o Senhor vai responder na hora certa. Lembre-se disso. Nós somos tão gratos, né? A gente só quer pedir. Se você tivesse um amigo que sempre que encontra você pedisse alguma coisa, né? Se você visse ele no esquina, você já ia virar para lá, né? Vai pedir. Ainda bem que Deus não faz assim conosco, né? Mas às vezes a gente só vai orar para pedir. Então cultive, Paulo está dizendo, cultive as diversas formas de oração de graça, né? Se precisar suplicar, vai lá, suplica, como fez Ana, né? Vai lá, né? Apresente os seus pedidos a Deus, interceda, use todas as maneiras e as diversas formas de oração. Que a oração, o melhor da oração, gente, é estreitar o nosso relacionamento com Deus. Como eu disse, as pessoas pensam que é só para pedir, não. O verdadeiro sentido da oração é estreitar o nosso relacionamento com Deus, é desfrutar da intimidade com Ele. Salmo 25,14 diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer os seus segredos. Como é bom, né? Então cultive todo tipo de oração. Depois cultive a paz do Senhor. Olha, quando eu estou alegre no Senhor, quando eu estou cultivando essa doçura, essa amabilidade, quando eu estou cultivando a presença do Senhor e me lanço aos seus pés de oração, eu vou experimentar a paz dele. E que Paulo diz essa paz, versículo 7, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que a gente não conhece e que o mundo não conhece, mas que Paulo diz que vai guardar a nossa mente e o nosso coração, ou seja, os nossos sentimentos e emoções e a nossa razão. Eu consigo ter razão para sentir paz em meio à turbulência, porque eu sei que o Deus da paz está me guardando. Porque eu sei que Ele é o meu pastor e que a vara dele, o cajado dele me consola. Eu sei que mesmo que eu esteja na presença do meu inimigo, Ele vai preparar uma mesa, vai fazer meu cálice transbordar e que Ele vai me guiar por águas tranquilas, né? Pastos verdejantes. Esse foi o Senhor precisamos. E que mesmo que eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco, Ele está comigo. Então, cultive e deixe ser envolvido por essa paz do Senhor que excede todo entendimento. Essa paz do Senhor precisa estar no coração de avó e crescente de cada um de nós. E Paulo diz ali no versículo 8, né, que nós devemos agora colocar uma peneira nos nossos pensamentos, peneirar os nossos pensamentos, porque a batalha espiritual começa aqui, gente, na mente. E Paulo vai dizer aqui, a primeira peneira é a peneira da verdade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Por que eu estou sentindo isso? Isso é verdadeiro?
Por que Evódia e Síntique estavam brigados? Aquilo era verdadeiro, o que causou a discordância delas? Paulo está dizendo, só deixe passar pelo pensamento, se for verdade, abomine, anule. A primeira pedreira da verdade, a segunda é do respeito. Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitoso, tudo que for nobre. Isso é nobre, isso é ilustre, isso traz respeito, não traz, não vou deixar ficar no meu pensamento. Ah, pastor, é tão difícil, mas não é impossível. Alguém já disse que eu não posso proibir de um pássaro ficar sobrevoando a minha cabeça. Mas com certeza eu posso proibir dele fazer um ninho na minha cabeça. Os pensamentos vêm, mas eu não posso deixar de se alojar aqui. Então não é verdadeiro? Tira. Não é nobre, não é respeitoso? Tira. Não passou pela peneira da justiça, que Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo ou correto. Não for? É justo estar sentindo isso? É justo aquelas duas irmãs que estão ligando? Tira. Depois a peneira da pureza. É puro isso. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que for puro. Se aqueles pensamentos que estão vindo na minha mente não forem puros, tira ele aqui. Às vezes a gente quer pegar o irmão aqui, isso não é puro, tira. A peneira da pureza, a peneira da amabilidade, tudo que for puro, tudo que for amável. Depois, a peneira da boa fama, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se isso não for de boa fama, está lá. E a peneira da virtude, ou digno de louvor, ou se houver algo de excelente. A peneira da virtude é a peneira de louvor. Isso é excelente, digno de louvor, coloque. Se não for, tira fora. Não deixe que os seus pensamentos sejam contaminados. Então, penere os seus pensamentos. E, finalmente, Paulo fala que nós devemos ter como espelho um exemplo maduro. E Paulo se coloca aqui como esse exemplo, no versículo 9, Põe em prática. Olha, tudo isso que Paulo está dizendo, coloque em prática. Não adianta você saber que é bom, que é assim, mas se você não colocar em prática, não funciona. Coloque em prática. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz guardará os vossos pensamentos, O Deus de paz estará com vocês. Paulo se coloca como exemplo. Veja que ele fala, pelo que ele ensinou, pelo que ele fez, pelo que ele falou, pelo que ele doou. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Paulo se mostra como exemplo completo, porque às vezes as pessoas falam, mas não mostram a atitude. Paulo está dizendo, não só o que eu falei, não só o que eu ensinei, não só o que eu doei para vocês, mas o que eu fiz, principalmente o que nós fizemos. As nossas atitudes têm mais poder do que as nossas palavras. Então nós percebemos, gente, que ao final dessa epístola, desse bloco, Paulo lida com esses relacionamentos interpessoais dentro da igreja, principalmente problema de contendas, de ansiedades e todos os males que estão derivados das nossas emoções. E Paulo tem o intuito disso, de demonstrar que tudo isso, ansiedade, estresse, não se justificam, embora aconteça, mas não se justificam. E ele mais uma vez parte da sua própria experiência, a fim de mostrar que Deus vai capacitar os seus filhos a lidar com qualquer situação da sua vida. Portanto, é necessário cultivar um compromisso mútuo e uma disposição mental subsequente e uma conduta saudável, piedosa
e que tem como exemplo uma pessoa madura, no caso Paulo. E Paulo, com propriedade, ele podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, vocês querem conhecer Jesus? Olha para mim. Oxalá cada um de nós possa dizer isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, essa porção da palavra de Deus eu queria compartilhar com vocês. Eu sou apaixonado por pregação expositiva e cada vez que a gente lê, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? E que isso tudo aqui que eu falei não fique apenas nas mentes e corações de vocês, mas como Paulo, coloque em prática quando surgir problema, porque surgirão. Mas lembre-se, vocês têm como lidar com esses problemas. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por poder compartilhar a tua palavra, por poder ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Que o teu Santo Espírito continue trabalhando nas nossas mentes e corações, principalmente aqui do teu povo que está presente, para que essas verdades não apenas fiquem embutidas nas mentes, mas que façam parte do dia a dia, da rotina de cada um dos teus servos, para experimentar uma paz que excede todo entendimento. Eu vou agradecer em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para a ceia do Senhor.